Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas. Alegrias, alegrias, porque a vida continua. Estamos no quarto Reich. Hitler criou o terceiro. Estamos a criar no Brasil o quarto. O terceiro Reich da Alemanha teve um trágico fim. Quando pensávamos que sua cabeça estava cortada e que a fera não ressuscitaria, eis que de repente, não mais que de repente, na rampa do Palácio do Planalto, vê-se revivificar o quarto Reich a partir do Brasil. Estou exagerando? Não. Uma vergonha, um misto de vergonha e nojo, de ver um esquadrão de ex-paraquedistas veteranos fardados na rampa do Palácio do Planalto fazendo a saudação nazista diante de Bolsonaro. O que pensa aquele bando de alienados fantasiados de paraquedistas? O que sabem eles sobre o nazismo, sobre a raça ariana? Aqueles veteranos paraquedistas da rampa do Planalto, em sua maioria mestiços e negros, têm noção do que os arianos alemães pensavam no mundo sobre mestiços e negros? Não há lugar para eles no nazismo. Entretanto, como palhaços, repetem gestos como se fosse uma farsa. Mas não é brincadeira. Aos poucos, o bolsonarismo vai criando a sua SA e futuramente a sua tropa de choque entre policiais, militares, bombeiros, ex-paraquedistas, milicianos, todos armados e caminhando para uma tropa de choque que manterá o poder debaixo do poder nazi-fascista que está sendo criado no Brasil, sobre os olhos benevolentes do Exército Brasileiro, que neste momento é cúmplice da vergonha que se abate sobre o país. Aliás, o Exército Brasileiro, vale dizer mais uma vez, se olharmos a história do país, raras vezes esteve ao lado do povo. É um exército formado e preparado para atuar contra o povo brasileiro e não para defender-nos das ameaças externas. É uma polícia contra o povo brasileiro. Ridícula manifestação de saudações nazistas, de subdesenvolvidos, miseráveis, alienados, que sequer sabem o que estão fazendo. Mas ao contrário da frase de Jesus, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, eles sabem o que fazem. Fazem o carnaval nazi-fascista na rampa do Planalto. E o rei Momo nada mais é do que Bolsonaro, que pensa que é rei deste país e diante dos olhos do mundo não passa de um rei momo, capaz de momices, de bobices, de brincadeiras. Brincadeiras seríssimas. Hoje o Brasil é um pária entre as nações. As nações têm medo do Brasil. Cuidado, não vão ao Brasil, lá tem coronavírus. Cuidado, o povo brasileiro não é sério, o Brasil não é sério. Aconteceu agora na União Europeia uma grande reunião das potências da União Europeia, com presença dos Estados Unidos inclusive, onde discutiram os combates a coronavírus a nível mundial, inclusive com doações para os laboratórios farmacêuticos para ajudá-los a produzir uma vacina. O Brasil sequer foi convidado, o Brasil sequer compareceu. Todos têm horror do Brasil, ninguém quer encostar em brasileiro. Brasileiro é sinônimo de coronavírus. Mas não são apenas os generais que são cúmplices desse estado de coisa. Eu vejo a foto do medíocre governador de Minas Gerais aos abraços sorridentes com o anjo da morte, o Bolsonaro. É ridículo, medíocre e vergonhoso. Esta imagem, somada a todas as atitudes que Bolsonaro vem tomando, sabotando a luta contra o coronavírus, nos afasta
do concerto das nações civilizadas. Até a Colômbia, a Bolívia, a Argentina, até a Venezuela tem medo do Brasil e não reabre suas fronteiras. Nós somos uma ameaça infectada para o mundo. E no meio de tanta porcaria, uma notícia boa. O governo socialista da China, o socialismo chinês, acaba de anunciar que se vier a descobrir uma vacina contra o Covid-19, ela será distribuída para toda a humanidade gratuitamente, como um bem da humanidade. Não poderia ser outra a postura de um governo socialista. Ao contrário dos laboratórios capitalistas que, se descobrirem a vacina, ninguém sabe quanto cobrarão por ela, se os países pobres poderão comprá-la, se os pobres poderão ter acesso a ela. Já falei disto em vídeo anterior. Enquanto a corrupção corre solta em todos os níveis no nosso querido Brasil, de Roberto Jefferson a Valdemar Costa Neto, a Carlos Marum, a distribuição de cargos ao Centrão, ao superfaturamento de medicações, de medicamentos, de equipamentos nesse momento de Covid-19, ou seja, a corrupção brasileira é endêmica, só nos resta continuar protestando, sorrindo, mas protestando, mãos juntas, simbolicamente, num grande abraço. Um abraço